línguas, né? Então, só que muitas pessoas pensam que o falar em línguas é só algo que acontece no dia do batismo, ou então algo que você está ali, você vai falar de línguas estranhas, orar em línguas de vez em quando, mas nós esquecemos, na verdade é porque muitos não entendem que o falar em línguas estranhas, o orar em línguas estranhas, é uma ferramenta dada pelo Espírito Santo, uma ferramenta para nós o quê? Para nós fortalecermos o nosso espírito. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, se puder botar aí, Miqueias, 1 Coríntios, capítulo 14, diz que aquele que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, porque, versículo 2: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, tá certo? Então falar em línguas é falar em mistérios com Deus, tá certo? O versículo 4 diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, amém? E o que profetiza edifica a igreja. Então é isso que acontece, há um mistério quando nós oramos. Quando nós oramos em línguas, há um mistério, tá certo? É um mistério de Deus, tá certo? E para que serve o falar em línguas? Para que serve o orar em línguas? Porque muitas pessoas foram batizadas, oram em línguas, mas ela não sabe exatamente para que é orar em línguas. Ninguém entende para que orar em línguas, né? Orar em línguas, primeiro, quando tem intérprete, né? Muitas pessoas profetizam em língua. Então, quando tem intérprete, é muito importante, porque um fala em línguas e o outro interpreta. Então isso edifica a igreja. Mas no que se refere a edificar a si mesmo, é que quando nós oramos em língua, então é o nosso espírito que fala diretamente, que ora diretamente ao Espírito Santo, sem passar pelo crivo da mente e nem do coração. Porque quando nós oramos com a nossa mente, com as nossas palavras, na nossa língua nativa, nós estamos orando ali conforme a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, né? Não é isso? Mas quando nós oramos em língua, então é como se digamos que o Espírito seja bem aqui, então não passa pelo coração, não passa pela mente, a oração sai daqui direto para Deus. Direto para Deus. Ou seja, embora a gente mesmo não está entendendo o que é que está orando, mas o nosso espírito está orando totalmente dentro da vontade de Deus. O que o Espírito ele ora por meio do Espírito Santo. Então a oração que o nosso Espírito faz em línguas é uma oração que está garantida de ser 100% de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pede segundo a sua vontade é concedido. Amém? Por que é que a gente faz petições para Deus e não recebe? A Bíblia diz assim, pedi e não recebei porque pedis mal. Então, porque a gente ora sem ser da vontade de Deus. Muitas vezes a gente está pedindo algo que não é da vontade de Deus. Então a gente pede e não recebe. Mas quando a gente ora em línguas estranhas, é garantido que tudo aquilo que seu espírito está orando vai ser concedido. Pastor, mas eu não sei o que é que meu espírito está pedindo. Mas a Bíblia diz que o espírito, ele intercede até com gemidos inexprimíveis. Ele conhece bem as nossas necessidades. O Espírito, ele sabe das nossas necessidades. O Espírito Santo sabe das nossas necessidades mais do que nós mesmos. Porque a gente, às vezes, acha que precisa de uma coisa, mas, na verdade, não é bem aquilo que a gente precisa. E o Espírito sabe exatamente o que é que a gente precisa. Então, ele faz essa oração, quando nós estamos orando em línguas. Certo? E o orar em línguas, como está dizendo aqui, no versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistério. No versículo 3,
Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Esse edificar aqui no original, lá no hebraico, significa construir. Significa construir, reforçar sobre um reforço sobre uma estrutura. Então, esse edificar aqui, quando nós estamos orando em língua, nós estamos construindo capacidade espiritual. Nós estamos edificando no sentido de construir o nosso espírito. E quanto mais nós oramos em língua, ou seja, cada palavra orada em línguas estranhas é como um tijolo nessa construção. Quanto mais você ora em línguas, mais você está construindo algo espiritual dentro de você. Imagine uma construção dentro de você, um prédio que está sendo construído. E orar em línguas estranhas é o que edifica essa construção. Edificar é levantar, né? Levantar um edifício, um prédio. Então, quanto mais você ora em línguas, mais você edifica essa construção. Por isso que nós devemos orar em línguas todos os dias. Todos os dias. Porque você orou aqui em línguas hoje. Você tirou um tempo e ficou orando em línguas. Então você construiu algo dentro de você, espiritualmente falando, no seu espírito. Amanhã você volta a orar em línguas. Então você continua a construção. E a cada dia que você vai orando, você vai edificando sobre essa arquitetura espiritual. Tá certo? Não é você ora aqui em língua hoje, orou hoje, pronto, quando for amanhã começa do zero, não. Você está construindo todos os dias. Capacidade espiritual. E quando nós estamos construindo capacidade espiritual, nós estamos nos fortalecendo o nosso espírito. Cada vez mais fortalecendo o nosso espírito. Quando a gente ora em línguas estranhas, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Não é isso? Não é assim que diz? Tem até um louvor que diz, da Fernanda Brum, que Ele ajuda nas nossas fraquezas. Isso é verdade. O que significa? Que quando nós estamos fracos espiritualmente, tem dia que a gente vai orar, a gente não consegue dizer uma palavra, a gente não consegue dizer nada, a não ser Senhor, Senhor de novo, e agora, e aleluia, glória a Deus, aleluia, e não sai nada. Então, nessa hora a gente deve entrar em oração em línguas estranhas. Por quê? Porque a oração em línguas, ele nos fortalece nessa fraqueza espiritual. Isso aí é uma fraqueza espiritual. Então, você está ali fraco, você pode prestar atenção. Que mesmo você fraco, você vai orando ali em línguas, ali devagarinho, você começa fraco. Mas antes de você terminar, você está forte. Seu espírito está forte. Você está renovado. Então, a melhor forma de renovar o espírito é a oração em línguas estranhas. É a oração em línguas estranhas. Como eu estava dizendo, porque esse dom é o único dom que serve para nós mesmos. O dom de profetizar, a gente vai profetizar na maioria das vezes para os outros. A gente pode profetizar para a nossa vida, mas o dom de profetizar é para serviço do ministério. O dom de curar também é para serviço do ministério. O dom da palavra também. O discernimento espiritual também. Os dons das revelações também. O dom da ciência da palavra também. O dom da palavra de conhecimento também. Então a maioria dos dons é para edificação da igreja. Ou seja, é para os outros, tá certo? Pastor, mas eu posso orar? Pode. Posso profetizar? Pode. Mas na maioria das vezes vai ser para os outros. O único dom que é para nós mesmos, em particular, é o dom da oração em línguas. E, infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas têm negligenciado o exercício, a prática desse dom. Porque, como eu disse, ele é uma ferramenta. Para que serve? Para que serve uma ferramenta? Para usar. Nós temos que usar o dom das línguas estranhas. Porque quanto mais a gente ora em língua estranha, mais a gente está construindo, está se fortalecendo espiritual. A oração em línguas estranhas constantemente e diariamente, elas nos coloca em dimensões de poder, de revelação e de intimidade com Deus. Quanto mais a gente ora em línguas estranhas,
mais a gente adquire poder de Deus, mais a gente adquire revelação de Deus, e mais a gente ganha intimidade com Deus. Pessoas que costumam orar todos os dias em línguas, então ela tem facilidade de sentir a presença de Deus. Ela tem mais intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade, mais fácil sentir a presença. Tem facilidade de fluir nos dons. Quanto mais, porque quando você edifica o seu espírito, então tudo que está no espírito, ele fica intensificado. Ele intensifica. E o que é que está no nosso espírito? Para nós que somos filhos de Deus. Para nós que somos filhos de Deus, então o que está no nosso espírito são os dons, frutos, né? Aquela coisa toda, o amor, tal. Mas no caso hoje eu estou falando dos dons espirituais. Então os dons espirituais estão no espírito. Então, ou seja, quanto mais seu espírito estiver forte, mais os dons vão ficar forte. Quanto mais você ora em língua estranha, mais unção. Estou começando a falar a tua linguagem agora. Quanto mais a gente ora em línguas estranhas, mais unção. Quanto mais a gente usa da ferramenta do orar em línguas, mais revelação. Quanto mais a gente usa o dom de orar em línguas, mais revestimento de poder. Revestimento de poder. Ou seja, a gente fica fortalecido contra as forças do mal. A força do mal bate e volta. Por quê? Porque você tem um espírito forte agora, já que você usa a ferramenta da oração em línguas constantemente, regularmente e diariamente. Então nós alcançamos o fortalecimento espiritual, renova as nossas forças e também ele libera o poder sobrenatural de Deus. Quando nós oramos em língua estranha, então nós começamos aos poucos a liberar o poder de Deus. O poder de Deus. Quando nós oramos em língua estranha diariamente, então nós destravamos o espírito. O espírito que antes estava morto ou estava fraco. No orar em línguas diariamente, o espírito vai pouco a pouco ficando mais vivo e mais forte. Mais forte. Assim você tem mais revestimento, assim você tem mais acesso ao poder, à unção, a revelação, a intimidade com Deus. Claro que levando em consideração que você está na presença, você está obedecendo a Deus, você está regular com Deus, né? Você está andando na santidade de Deus ali, né? Ali na presença de Deus, obedecendo os seus estatutos. Aí ele renova as nossas forças espirituais e ele edifica a nossa fé. Quanto mais a gente ora em línguas, mais a nossa fé fica fortalecida, fica forte. A fé sobrenatural, a confiança em Deus, ela aumenta sobrenaturalmente. Você confia, você fica em paz. Você pode estar passando a tribulação que estiver passando, mas se você tem um hábito de orar em línguas, então tem aquela força interior, você tem aquela confiança sobrenatural de Deus. Ninguém tem esperança, mas você está em paz. Ninguém está acreditando nessa situação que vai ter uma solução para esse problema, mas você tem uma confiança que não é normal, não é natural, é sobrenatural. Então nós acessamos isso, nós alcançamos isso quando nós temos o hábito de orar em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas, ela é uma chave divina, é uma chave que abre portas, né? Abre portais de unção, de poder de Deus, de glória.
né? Dá acesso aos tesouros escondidos, pronto. Dá acesso aos tesouros do coração de Deus. Dá acesso ao recôndito, ao coração de Deus. Isso quando a gente exercita a oração, tem um hábito de orar em línguas. Então, pouco a pouco, cada vez mais, você entra em dimensões espirituais, a intimidade com Deus, a unção, em dimensões de glória, revelação. O seu discernimento espiritual, ele fica a 1000 por hora. Seu discernimento espiritual. Uma pessoa conta uma revelação, uma visão, um sonho, aparentemente não tem significado nenhum. Mas para aquela pessoa que está constantemente orando em línguas, a pessoa conta o sonho e ela interpreta. Lembrando que nem todo sonho é de revelação. Na verdade, a maioria dos sonhos não são de revelação. A maioria não são. Mas quando o sonho é de revelação, quanto mais a pessoa ora em língua, mais ela tem capacidade de discernir sonhos, visões, revelações. O discernimento espiritual fica lá em cima. Foi como Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vê? Ele disse: eu vejo uma amendoeira. Ora, vê uma amendoeira, qual é o discernimento da amendoeira? Igual a irmã Maria liga: pastora, eu sonhei com a amendoeira. O que é que isso significa? Aí você colocou a pastora no estreito. Aí Jeremias disse: Deus, eu vi uma amendoeira. Aí Deus disse o quê? Vistes bem. É a minha palavra. Agora, pelo amor de Deus, vem dizer para mim o que é que uma amendoeira tem a ver com a palavra. O que é que tem naturalmente falando, o que é que tem... Mas quando ele disse amendoeira, a Bíblia está escrito na Bíblia: Deus, disseste bem, é a minha palavra sobre a casa de Israel. O que é isso? O que é isso? É o discernimento espiritual avançado em alto nível. A pessoa diz que viu um grão de feijão e a pessoa diz: eita glória, receba, é uma casa nova. É o discernimento espiritual. A pessoa vê uma coisa que não tem nada a ver, e quem tem um discernimento espiritual, ele tem a capacidade de dizer exatamente o que aquilo significa, ainda que não tenha nada a ver com a tradução. Isso aí nós alcançamos através de oração em línguas. Foi para isso? Para que você acha o primeiro dom que Deus deu para os apóstolos? O primeiro dom que Deus deu para os apóstolos no dia de Pentecostes foi o de cura. O que foi? Eles viram línguas repartidas como de fogo. Então um vento veemente e impetuoso soprou sobre aquele lugar, e imediatamente eles saíram curando os enfermos. Foi assim? Imediatamente eles saíram profetizando. Foi assim? Imediatamente eles saíram pregando. Foi assim? O que foi que aconteceu imediatamente? Eles começaram a orar em outras línguas. Por que eles começaram? Por que foi o primeiro dom? Porque Deus disse assim para os apóstolos: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Então, a língua estranha é o que reveste o crente de poder. E observe que depois que eles oraram em língua estranha, imediatamente Pedro abriu o janelão do cenáculo. Estou conjecturando. Ele abriu o janelão do cenáculo. Ele era uma pessoa que não tinha muito estudo, era uma pessoa conhecida na sociedade como ignorante em termos de conhecimento, mas ele começou a pregar, começou a falar de um jeito que as pessoas se admiravam e diziam: esse não é Pedro? Como é que ele prega com tanta sabedoria e autoridade? Isso foi depois de quê? Depois de quê? Depois que ele orou em línguas. Aí a revelação.
Depois que ele orou em línguas pela primeira vez, ele orou em línguas, eles receberam batismo de fogo, oraram em línguas, e depois dessa oração em línguas, Pedro já saiu pregando com autoridade, com poder, com sabedoria e com a unção do Espírito Santo. E naquela mesma pregação, mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Então esse foi o revestimento de poder prometido por Jesus, que veio através da oração em línguas estranhas. Pastor, e há tanto tempo eu oro em língua estranha, mas se eu soubesse, eu estava orando em língua estranha há muito tempo. Sabe o que é que muitas pessoas fazem para poder pregar com autoridade e poder? Ela ora em línguas estranhas. A oração em línguas estranhas é um apoderamento. É um apoderamento. É uma coisa estranha mesmo, pastor, mas é estranho. É estranho. Você está orando numa língua que nem você mesmo entende. E é difícil você ficar um bom tempo orando numa língua que você não está entendendo nada. É difícil você se aquietar, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se aquietar orando em língua estranha por 20 minutos. Por 30 minutos. 40 minutos. Por 1 hora. 1h20. 1h40. 2 horas. Para não ter o risco de ser menos do que 2 horas, ficar 1h59, tu ora mais do que 2 horas, 2h05, 2h10, para garantir que foi no mínimo 2 horas, em línguas estranhas. Isso é igual, sabe o que? É semelhante a revestimento de poder. Revestimento de poder. Quem é que ora? Quem é que tem o dom de orar em línguas aqui? Levanta a mão para me ver. 1, 2, 3. O dom de orar em... Quem foi que recebeu o batismo e orou em língua? O batismo do Espírito Santo. Orou em língua. Agora apareceu mais gente, ó. Nem que fosse uma vez na vida. 2, 3. Orou em línguas. Quem que atualmente, independente do tempo, nem que seja por 10 segundos, atualmente consegue orar em línguas hoje? Se disser assim, vamos orar em línguas, nem que seja por 10 segundos, 5 segundos. Quem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 pessoas. 7, 8 pessoas conseguem. Você vê, né? Mas você que ora em língua, não precisa responder, eu pergunto, eu vou mesmo responder. Você que ora em línguas atualmente, tem um dom ativo de orar em línguas. Você costuma orar em línguas quanto tempo por semana? Por semana. Quando você para fazer a sua oração diária, você costuma orar quantos minutos em línguas estranhas na sua oração diária? É uma média aqui de 5 minutos. 5 minutos. Porque o que acontece? Muitas pessoas elas receberam o dom de orar em línguas estranhas, mas elas não conseguem segurar a peteca por mais de 1 minuto. Às vezes não consegue nem ficar 1 minuto. Ela ora em línguas, mas não consegue ultrapassar 1 minuto. Por que é isso? Porque está precisando colocar em prática. É só isso. Quando nós colocamos em prática, então aí a oração vai abrindo caminhos, vai quebrando as correntes, vai quebrando os grilhões, vai destruindo fortalezas. É isso que acontece quando nós estamos orando em língua estranha. As maldições vão sendo quebradas, as barreiras da nossa vida vão sendo quebradas.
Quando nós estamos orando em língua estranha, lembre-se que é o Espírito Santo orando através de nós. Então Ele intercede por nós. Então quando nós estamos orando em língua estranha, o Espírito Santo está pedindo por você, está pedindo pela sua família, está pedindo pelo pão de cada dia, está pedindo pela sua saúde. O Espírito, você está orando em língua estranha, e o Espírito Santo está pedindo através de você, está pedindo as necessidades básicas. E à medida que você vai avançando e perseverando e insistindo na oração em línguas, então você vai entrando em outras dimensões no mundo espiritual. Você sai da fase das necessidades básicas e começa a entrar isso orando em línguas, viu? E você começa a orar sem nem saber o que é que está orando, mas o seu espírito sabe o que é que está orando. Ele começa a entrar em outros níveis de glória. Então aí as barreiras que estão na frente começam a ser despedaçadas. E você começa a avançar em oração. E pode perceber que quem é acostumado a orar em línguas aí por mais tempo, ele pode observar que ele começa orando numa língua e chega uma hora que ele começa a orar em outra língua. Tem hora que ele está orando numa língua mais rápido, tem hora que ele começa numa língua mais lenta, porém mais profunda. Então essas diferenças durante a oração em língua são os níveis e as dimensões de glória que você está acessando enquanto você ora. Você está aqui numa língua estranha, té. Aí depois 10 minutos, té. Aí de repente, tô. Quando muda o ritmo e a língua, estou conjecturando nas línguas estranhas, tá certo? Então, só dando exemplo, então quando a gente muda o ritmo ou a língua, isso é sinal que lá no espiritual mudou a frequência. De repente você estava combatendo contra um espírito de escassez no começo da oração em línguas. E agora que você mudou o ritmo da oração e até mesmo as palavras estranhas, então agora de repente você está quebrando maldições hereditárias. Aí você continua perseverando mais 10 minutos e de repente agora era té, agora tô, agora ri. E você já entra agora numa terceira dimensão de glória. E agora você, sem nem saber, o seu espírito está intercedendo e está quebrando aí agora maldições geracionais, e você está lá. E quanto mais profundo você entra, mais você vai sentir o seu espírito forte, mais você vai sentir que aquela oração não é só da boca para fora, mais você vai sentir algo aqui no seu interior, aqui no seu espírito, aqui no seu interior. Você vai percebendo que algo está sendo fortalecido. Enquanto mais dimensões você vai entrando, então você vai perceber aquela sua fraqueza espiritual, aquele cansaço que estava no começo da oração, aquela fadiga, aquela vontade de não orar do começo da oração. Agora percebe que agora você já está orando, agora você não está mais cansado, você não está mais fraco, mas você está intensamente orando ali, intercedendo em línguas estranhas. Você vai notar que você não está mais aqui, mas agora você está em outro lugar mais profundo. Você vai notar que você não está mais na atmosfera superficial, mas agora você está numa atmosfera mais profunda da presença de Deus. E assim você vai sendo edificado à medida que você persevera e se mantém orando em línguas estranhas. Você vai orando e vai sendo quebrado barreira, vai sendo quebrado correntes, vai sendo quebrando maldições, e você vai sempre avançando, e aquilo lá fora que estava dando errado começa a dar certo. Aquele problema na família que estava tudo torto começa a desendireitar. Aquele problema espiritual, emocional começa a desaparecer. Aquela enfermidade começa a ser curada. Aquele problema de portas fechadas, de repente as portas começam a se abrir. De repente, agora que você está insistindo e perseverando diariamente, o que não acontecia agora passa a acontecer. O que era impossível agora passa a ser possível.
que é que eu estou falando sobre isso hoje? Porque eu tenho notado que a igreja ela tem ficado cada vez mais, espiritualmente, cada vez mais opaca. Não sei se é essa palavra. Cada vez mais opaca. Espiritualmente a igreja está cada vez mais fria. Enquanto eu e minha esposa nós estamos orando cada vez mais, Deus está nos revestindo cada vez mais. O poder de Deus está descendo sobre eu e ela cada vez mais. Eu noto que sobre a maioria dos que estão aqui, estão ficando cada vez mais espiritualmente apáticos. Encontrei a palavra. Doentes, frios, anêmicos espiritual, desmotivados espiritual. Como pode? Como pode? Porque o que está no altar vai para a igreja. Como pode a gente chegar aqui no altar cheio de revelação, cheio de poder, cheio de revestimento, e a igreja está anêmica, parece que está sem sangue espiritual? Por isso que falta os cultos. Não tem vontade de vir para a igreja, quando vem a força, fica preocupado com o horário, fica doente, não entende o que está sendo falado. Na hora do culto fica perturbado, tem vontade de sair da cadeira e ir embora, tem vontade de ir para o banheiro e lá mesmo ficar. Dá vontade de beber água de 5 em 5 minutos. O que é isso? Frieza espiritual. Quando eu começo a pregar, começo a ver gente passando aqui, ó, aí eu estou pregando, estou pensando, vixe, isso aí está cru. Aí passa outra, aí eu estou pregando aqui, estou pensando, lá vai a crua passando para o banheiro de novo. Porque eu sei, está frio. Está frio. Está frio espiritualmente. Claro que tem as exceções, né? Às vezes a pessoa está com um desarranjo, né? Aí a gente já sabe, né? Aí tem que passar e passe mesmo correndo, viu? Vá, não fica aqui não, corra. Se precisar de abrir as portas, a gente abre, a gente ajuda. Mas não sendo nesses casos, às vezes é por causa da inquietação devido à frieza espiritual, a ansiedade devido à frieza espiritual. Porque se tem uma coisa que mais causa ansiedade, é a frieza espiritual. Porque quando a pessoa está conectada com Deus, ela está naquela comunhão, ela não tem por que sentir ansiedade. O espírito dela está ocupado. Você está intenso. Você está focado. Você sabe para onde está caminhando e você está vendo aonde você vai chegar. E quem tem assim, ele não tem motivo para estar inquieto. Então a ferramenta da oração em línguas é o que vai te ajudar nessa fraqueza espiritual. Está escrito, Paulo disse no livro de Romanos capítulo 8, o Espírito Santo é quem ajuda nas nossas fraquezas, conhece bem as nossas necessidades e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então tudo isso acontece na hora que nós estamos orando em línguas estranhas. No livro de Efésios capítulo 6, nós vamos ver as armaduras de Deus, e lá fala que as armaduras, né, como o capacete, o escudo, a espada, e uma das ferramentas, uma das armaduras de Efésios 6 é a oração, está lá, é a última, é a oração com súplica no Espírito. Depois você vê lá em Efésios 6, a última ferramenta é a oração com súplica no Espírito. Todas as vezes que a Bíblia fala em oração no Espírito, no Novo Testamento, está falando em oração em línguas estranhas.
Então, a oração em línguas estranhas, ela é uma das armaduras, assim como o escudo, que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Então, a oração constante em línguas estranhas, ela também é um escudo. Ela é como uma espada da palavra. Ela é como a couraça da justiça. Ela calça os nossos pés na preparação do evangelho de paz. Ela nos traz uma paz interior. A oração em línguas, ela acalma a nossa alma e nos alinha ao Espírito Santo. Por quê? Porque você está trabalhando o Espírito, através do Espírito Santo. Você está ali orando por meio do Espírito Santo. Quem está orando é seu espírito, mas com inspiração do Espírito Santo. Quando você está orando em língua estranha, não é o Espírito Santo necessariamente que está lhe usando para profetizar em línguas estranhas, não. Você está orando, o seu espírito, só que é por meio do Espírito Santo, é as palavras dadas pelo Espírito Santo. Então, nesse momento, é onde nós estamos forçando, nós estamos forjando uma maior intensidade do nosso espírito. Nosso espírito. Quando você quer testar aí uma máquina, você vai testar uma máquina, um motor, o que você faz? Você vai colocar essa máquina, esse motor em estado máximo, né? Você vai colocar esse motor a funcionar a toda a potência. Você está testando, né? Você vai botar essa máquina, toda a sua potência para fazer o teste. Você vai forçar a sua potência máxima. Então, a oração em línguas estranhas é como se nós estivéssemos forçando a potência máxima do nosso espírito por meio do Espírito Santo. Nós estamos forjando o trabalhar do nosso espírito. E quando nós estamos fazendo isso, forjando o trabalhar do nosso espírito com a maior intensidade possível, então o nosso espírito acaba ficando mais ativado, acaba ficando mais vivo, acaba ficando mais intenso, que acaba elevando o discernimento espiritual, os dons espiritual, acaba nos alinhando à mente de Deus, o coração de Deus, a mente de Cristo, e nos fortalecendo, nos revestindo de poder contra ataques espirituais, contra setas, contra demônios, contra a tentação do diabo. Você está revestido. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Imediatamente Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estava revestido Jesus. Estava revestido. Ele não fazia questão do pão. Ele não fazia questão das riquezas do mundo. Ele não fazia questão dos pratos de Satanás. Ele disse: está escrito que somente ao Senhor adorarás. Isso é o que? É revestimento de poder. E a oração em línguas, ela intensifica, ela forja, ela força esse azeite, esse revestimento de poder. Por quê? Porque é uma oração 100% espiritual. Quando nós oramos com a nossa própria língua, então nós podemos fazer uma oração espiritual, falando com as nossas próprias palavras. Sim, podemos, mas ela não chega nunca a ser 100% espiritual. Por quê? Porque ela vai estar passando pelo crivo da nossa mente, das nossas vontades próprias, das nossas próprias emoções. Então a oração, ela acaba sendo adulterada no meio do caminho. Ela sai do espírito, você está falando na sua própria língua portuguesa. Ela sai do espírito, mas antes de sair para fora, ela vai passar pelas tuas emoções, vai passar pela tua mente, vai passar pelas tuas vontades. E quando essa oração sair pela tua boca, ela já está toda distorcida. É igual telefone sem fio. Você igual telefone sem fio, a pessoa fala aqui no ouvido do primeiro, cadeira. Aí passa por 10 pessoas, passa por uma pessoa que é emocional, uma pessoa que é mais racional, passa por uma pessoa que é mais crítica, passa por uma pessoa que é um pouco surda, e vai chegando, quando chega no último, aí sai o telefone.
Começou como cadeira. É igual a oração que não é feita no Espírito. Começa do Espírito, você está ali prostrado, o Espírito começa a lhe dar inspiração, mas se não é em línguas estranhas, vai passando pela sua mente, pelos seus pensamentos, pelas suas vontades, pelas suas emoções. Quando sai lá do outro lado, está totalmente alterada a oração. Aí a Bíblia vai dizer assim: pedi e não recebi porque pedi o mal. Quem aqui tem interesse de orar em línguas estranhas? Você não ora, pastor, eu não tenho esse dom, nunca recebi esse dom. Tem alguém que não tem esse dom e depois de tudo que eu falei aqui, você agora, pastor, depois de tudo que o senhor falou agora, eu estou ansioso por isso, eu não vejo a hora. Ainda hoje, chegar em casa eu não vou nem dormir, eu já vou ficar lá. Eu já quero me fortalecer ainda hoje. Tem alguém assim? Só um, dois. Acho que eu preguei no lugar errado. Desculpa, Espírito Santo, eu pensei que era aqui na justiça dessa pregação, mas um dia o Senhor vai me mostrar onde é que eu devo pregar essa palavra. Tem alguém que deseja ser não é batizado do Espírito Santo, deseja ser batizado do Espírito Santo? Rapaz, a frieza é grande. Eita, Flávio, nós estamos perdidos. Nós temos que orar muito, muito, muito. Mas é muito, meu Deus do céu. Pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas depois disso eu não consigo manter uma oração em línguas estranhas. Eu começo, mas logo para. Eu não consigo manter uma oração em língua estranha por mais de 5 minutos, por mais de 1 minuto. A gente começa e me canso e pronto, e para. Tem alguém assim que quer receber renovo? Renovo. Você vai destravar. E você vai começar a orar em línguas estranhas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Você vai orar 30 minutos, quando você for ver, você está orando 40 minutos. Quando for um dia, você está orando 1 hora, mais de 1 hora, direto em língua estranha, dando uma pausa só para tomar um gole d'água e voltando. Então vem aqui para frente, pessoal, quem deseja. Fala o seguinte, vamos fazer um movimento só aqui. Tira essas primeiras cadeiras, vamos concentrar todo no lado só. Vou separar 5 minutos para isso. 5 minutos para isso. Acho que é mais do que suficiente. Aí depois nós vamos para a oferta, depois encerra. Aqui, pessoal, falei aqui, ó. Eu disse, vem, pessoal, vem. Eu quero manter o meu bom humor, Maria. Vem para cá, vem. Vem para cá. Vem para cá.
primeira coisa já está acontecendo. Você sentir a presença de Deus, deixá-la te tocar. Isso eu sei que já está acontecendo, você já está sendo tocado. Então o Espírito Santo, quando ele vai dar línguas estranhas, ele começa, a línguas estranhas primeiramente vem nos pensamentos. Vem nos teus pensamentos. É igual quando a gente vai falar uma coisa, a gente vai falar, por exemplo, casa. Então antes da gente pronunciar casa, essa palavra vem nos nossos pensamentos. Aí dos pensamentos sai pela boca. O orar em línguas é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele coloca uma palavra estranha na mente. Palavras, não, ele coloca palavras, uma sequência de palavras estranhas nos nossos pensamentos. E a gente, com a nossa boca, começa a pronunciar a sequência de palavras estranhas que vai fluindo na nossa mente pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo comece a colocar uma sequência de palavras estranhas e tocar, assim como tocou em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles viram a visão de línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a orar em outras línguas, que assim as línguas repartidas como de fogo venham pousar sobre cada um agora, venha pousar sobre cada um agora que deseja essa água, que tem sede deste dom. Venha pousar agora sobre ti línguas repartidas como de fogo, e tua boca venha começar agora a falar, venha começar agora a falar em outras línguas. Você pode começar dizendo glória, glória, glória. Diz aleluia, diz glória, 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 bem rápido, glória, 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 Quem nunca foi batizado no Espírito Santo, vem aqui para frente, ó, fica na primeira fileira aqui, ó, os que nunca foram, vem aqui para frente, a primeira fileira, os que nunca foram, os que nunca oraram em língua, vem aqui para frente, nunca orou em língua, vem aqui, fica na primeira fila, primeira fileira. Da glória, 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 glória. Sinta essa presença. Sinta a presença. Vai ser batizado com o Espírito Santo. Sinta a presença. Que venha sobre ela língua repartida como de fogo. Agora, em nome de Jesus, receba. Línguas repartidas como de fogo, receba. 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 Aleluia. Batizado com o Espírito Santo, ó. Em nome do Senhor Jesus. Foi batizado, aceitou Jesus hoje e foi batizado com o Espírito Santo hoje. Eu disse para ela, tu vai ser batizado com o Espírito Santo hoje, aceita Jesus. Malaya. Fogo. Recebe fogo, mais fogo, mais fogo. Receba fogo, 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 fogo.
Ai, Jesus! Ai, em nome do Senhor Jesus! Fogo, 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 fogo. E glória, 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 glória. Recebe línguas repartidas como de fogo. Recebe o nome de Jesus agora. Receba línguas repartidas como de fogo. Receba. Começa a orar nas outras línguas. Agora. 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 Começa a orar nas outras línguas. Agora. Recebe renovo. 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 Ora em outras línguas. Outra língua. Outra língua. Ora em outras línguas. Batizado em línguas estranhas. Aí. 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 Receba. Em nome de Jesus, receba. Receba renovo. Receba renovo. Para orar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, língua estranha. É só orar em outras línguas estranhas. Xadarabarabarabasuri andarás. Andarabarabalabarabaxuri andarás. Andaraba, recebe línguas repartidas como de fogo. E começa a orar em línguas. Receba, receba o batismo do Espírito Santo. Agora, Jesus, coloca línguas repartidas como de fogo sobre ele. Receba, fecha os olhos. Receba, fecha os olhos. Receba, receba a presença. Fecha os olhos. Receba, receba, receba. Abra a boca e diz glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ele está sentindo a presença, está sentindo a presença. Está sentindo a presença. Ai, 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 ai. Aí, ó. Ai, 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 ai. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Recebe língua repartida como de fogo. E começa a orar a língua agora. Receba. Abra a boca e começa a orar a língua. E glória, 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 glória. Coloca para fora agora as línguas estranhas. Começa a orar a língua. Abre bem a boca. Começa a orar bem alto. Vai, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Recebe batido de fogo agora. Receba. Começa a orar em língua. Receba a língua. Deseja orar, quer orar em línguas? Quer orar em línguas agora? Desencosta. Receba batismo de fogo. Receba línguas repartidas como de fogo agora. Receba. 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 Receba a língua repartida como de fogo. Receba e começa a orar em língua. Diz glória, 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 glória. Glória. Eita. Deseja esse dom, deseja esse dom. Tu quer esse dom? Começa a orar, começa a orar. Recebe línguas repartidas como de fogo agora. Recebe agora sobre a tua cabeça línguas repartidas como de fogo. Começa a orar. Começa a orar em línguas. 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 Agora solta línguas estranhas. Solta línguas estranhas. Seja revestido. Seja revestido. Seja revestido. Começa a orar, vai. Ei. Glória, glória. Ei, que câmera da soure. Anda rebraca lá brasuri andaraia. Anda lá brasuri andaraia. Ai, 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 ai.
aceitou Jesus hoje, está sendo batizado com o Espírito e com fogo. Fogo. Nos mistérios de Deus, ó. Receba. Receba. Começa a orar em língua agora. É uma ordem no mundo espiritual. Começa a orar em língua agora, vai. Há uma ordem no mundo espiritual. Vai ser batido no Espírito Santo hoje. Coloca para fora. Show, rabalabrassuri andarácia. Oh, andarabarabasuri. Andamadagassubili. Oh, we are soon. Oh, and da madabas. Anda madabadabadabadabadabadabas. Anda madabadabadabadabadarabadarabashu. Anda madarabalabarabalabarabarabas. Recebe revestimento de poder. Revestimento de poder. Receba. Oh, anda madagandarabalam. Oh, anda labalabalabasuri andarabalam. Oh, decamadas. Aleluia. Aplaude ao nome do Senhor Jesus. Eita glória. Eita glória. Vem cá, irmãzinha. Vem marchando. Dá um glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como tu és bom, Senhor. Ai, aleluia. Foi o que eu te falei ali, ó. Aceita Jesus hoje porque eu vou falar do Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo. Foi? Foi, viu? Ai, como eu me sinto aliviada. Oi, Senhor. Sentindo muito alívio. Tudo de bom, tudo de bom. Sentindo uma quebradora de maldição geracional, né? Energia positiva. Muita fé. Muita energia, muita fé. Amém, pessoal. Foi por isso que eu disse: não tem salinha hoje, é para ficar todo mundo aqui, porque Deus tinha me mostrado que ia batizá-la com o Espírito Santo hoje. Aí se ela estivesse lá dentro, brincando de massinha, eu tinha perdido, né? Na sala das crianças vai ser desse jeito. Vai ter oração e as crianças vão ser batizadas do Espírito Santo. O pessoal vai passar aqui para beber água, as crianças tudo marchando e orando em línguas lá dentro. Vai ser assim, fogo. Claro que depois da dinâmica, né, tal. Tem um protocolo primeiro, né, depois. Quebrou a chinela. Até a visão da chinela eu tive, uma chinela quebrada eu vi. Quebrou a chinela. Uber quase não chegava pra gente vir. Eu Caiane, pronto, a gente vai chegar atrasada meia hora. Mas estamos aqui recebendo a bênção e o poder do Espírito Santo sobre a gente. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém.
De agora em diante, a fé dela vai ser assim, ó. Ela crê até o dente, não duvida de nada. De agora em diante, ela não vai chegar mais na igreja se arrastando, não. Ela vai chegar assim, ó. É isso que... E a chinela já comprou uma nova. Já ganhou, eita glória, tá vendo como a oração em língua, ela abre portas, já ganhou até a chinela nova. Amém, pessoal? Então o Espírito Santo, ele nos proporciona esse privilégio. É um privilégio. A oração em línguas é uma ponte que liga a terra para o céu. Ela não passa pelos nossos pensamentos, pelas nossas murmurações, ela vai direto, ó, pum. Por isso que o cara fica assim, apoderado, os olhos ficam grandes. Por isso que ele fica, porque tu não está murmurando, é teu espírito que está fazendo a oração perfeita. Você fica cheio, a sua fé alavanca. Aí tem que manter. Pode dar o microfone para ela. Oração, para você manter uma vida espiritual ativada, ore pelo menos 1 hora de oração em línguas por dia. Você vai começar, claro, com 15 minutos, vai aumentar para 20, vai aumentar para 30, mas você vai chegar a 1 hora. Se você conseguir orar pelo menos 30 minutos de oração em línguas por dia, pelo menos 30 todo dia, a sua vida espiritual vai mudar drasticamente, de qualquer pessoa que fizer isso. Amém? Posso falar agora? Pai Senhor, igreja, eu queria falar que esse momento foi muito bom mesmo. Foi um dos melhores momentos da minha vida. E eu queria falar que antes de eu chegar aqui na igreja, eu estava sentindo uma dor aqui e uma aqui, perto do pescoço. E aí, quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a falar em línguas aqui, foi tudo muito diferente. Eu parei de sentir essa dor nas costas. Essa dor que estava aqui também passou. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu sei que foi milagre de Deus para a minha vida. E hoje eu quero agradecer muito pelo culto. Quero agradecer a Deus por ter me dado a possibilidade de chegar no culto, porque quase que eu não chegava. A minha chinela quebrou antes de chegar aqui. O Uber quase que não aceitava. E foi uma coisa assim inesperada que eu achei que nunca ia acontecer comigo, certo? E hoje eu estou muito feliz, o meu coração vai sair daqui saltitando de alegria, porque hoje eu me sinto que estou na glória e na presença do Senhor. E era só isso, pastor. Obrigado de verdade. Glória a Deus.